Então, sejam bem-vindos quem foi chegando enquanto nós estávamos conversando um pouquinho com a Tina. Sejam todos bem-vindos. Tarde. Oh, Tarde, bom, tarde, tarde. tarde hoje. Hoje a gente está começando 13 horas, né? Hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar de constelador e constelado. Nossa, e esse tema aí, olha, vai abrir muitos horizontes para vocês, né? Não adianta dizer eu quero constelar se eu não entendo das ordens da ajuda. Se eu nem sei quais são as ordens da ajuda. Aí, ai, prof, né? Igual a Rosilene, eu não consigo, tá? Mas você já sabe as ordens da ajuda? Não. Falei, tá, mas isso já foi falado desde antes do curso, que é para aprender, né? Tem até o livro As Ordens da Ajuda, que eu já orientei para vocês comprarem, para vocês lerem, né? Então, tem toda essa questão, tá? Então, vamos começar pelo começo hoje. Levanta a mão quem já sabe as 5 ordens da ajuda de cor. Ninguém? Ai, meu Deus, eu vou passar o resuminho para vocês lá de novo, para vocês saberem de cor, porque se vocês assistirem o vídeo, lá ó, o fone de ouvido agora vai ficar bailando no meu orelha. Se vocês assistirem o vídeo, os vídeos que eu mandei, e se vocês assistirem o vídeo que eu mandei, e se vocês depois pegarem as 5 ordens, que a mão é uma e tem 5 dedos, cada dedo é uma ordem. E eu vou colocar uma frase bem curtinha, só para vocês memorizarem, para vocês partirem do essencial para o grande, né? Vocês sabem que o curso é um curso que trabalha muito com a indução e não com a dedução. Então, é óbvio que se eu não souber as 5 ordens da ajuda, eu não vou conseguir constelar. Posso até constelar, mas eu estou correndo um risco muito grande de emaranhar, porque eu não estou protegido. Outra pergunta. Quem aqui já domina os 3 níveis da alma? Ergue a mão. Como é que é a pergunta, Lu? Quem já sabe os 3 níveis da alma? Eu paro e penso, eu consigo saber. Mas tem que Ah, parar e pensar. sim, sim, né? Distinguir os 3 níveis da alma é importantíssimo. As 3 leis do amor. Ah, isso aí tá, né? Olha só que maravilha. Então, o que significa isso? Né? Significa que nós estamos ainda no nível dos cursos comuns de constelação, não no nível hard que é nosso curso. Porque leis do amor, qualquer curso de constelação vai ensinar. E as pessoas aprendem as leis do amor e saem constelando e são os consteladores. Mas e os 3 níveis da alma? Mais e as ordens da ajuda? Lembram quando eu expliquei para vocês que o Bert Hellinger desenvolveu as ordens da ajuda porque tinha muito constelador que saía e não se sentia preparado para constelar? Lembram disso? E foi daí que surgiram as ordens da ajuda? Então é o básico do básico, né? Segunda, terceira, eu acho que é a quarta coisa agora, né? Então, falando sobre as 3 níveis da alma, as ordens da ajuda, as leis do amor, ótimo. E lembro que uma vez numa aula eu perguntei para vocês assim: quem tem coragem de estar sozinho? Lembram que eu fiz essa pergunta? Isso é o que o constelador precisa. Ele precisa estar sozinho. E a principal, eu coloquei lá no texto, a principal motivo que eu não constelo é porque eu não tenho coragem de estar sozinho. Porque todo mundo quer pertencer. Todo mundo. Eu quero pertencer, vocês querem pertencer, o constelado quer pertencer. Não tem uma pessoa que não queira pertencer. É a lei mais forte que tem, de todas. E quando eu sou constelador, o que precisa fazer? Entrar na noite escura da alma. E o que é entrar na noite escura da alma? Eu vou me desintegrar no campo. Lembram da onda e partícula da gotinha lá que eu tinha explicado para vocês, né? E tudo. Então eu vou entrar no campo, mas eu não sou mais a Luciane, eu não pertenço mais ao meu sistema familiar. Então, quando eu estou no campo conectado ao meta-sentimento, na noite escura da alma, como uma fonte que não precisa perguntar pelo caminho, eu estou fora do meu sistema familiar. E nem todo constelador consegue ter a coragem, porque lembra que tem aquelas 5 necessidades básicas, né? Para a gente constelar, e uma delas é a coragem. E eu não tenho coragem de sair do meu sistema.
Porque eu estou em lealdade. Então, o que trava um constelador? A lealdade ao seu sistema familiar. E eu tenho que ser corajoso, porque naquele momento que eu estou ali, não pertenço ao meu sistema e muito menos a mim mesmo. Por isso que é muito importante aquela pergunta que eu fiz. Você tem coragem de ficar sozinho? Né? Talvez na época, assim, vocês não entenderam a profundidade da coisa que não estava na hora. Mas essa é a principal dificuldade. Eu preciso ter a coragem de sair do meu sistema. Por isso, todo aquele processo, né? Então, é uma coisa assim que eu quero trazer vocês mesmo para quebrar todas as barreiras. O objetivo aqui é que vocês quebrem, entendam. Cada um tem o seu processo, sua velocidade, mas eu passo os passos para vocês para facilitar. E vocês sabendo o caminho certo, fica mais fácil daí para quando vocês forem constelar, tá bom? Alguma dúvida com relação a isso? Então, meus amores, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente vai aprender hoje questões importantíssimas sobre constelador e constelado, mas nós temos a nossa base de estudos, que foram todas as coisas que eu postei. Agora, a outra coisa que eu ia falar para vocês é a pressa na constelação. Muitas vezes, eu já coloquei lá no grupo que uma constelação tem hora para começar e não tem hora para terminar. Vocês lembram disso? Então, quando a gente vai entrar num campo, a gente vai precisar esquecer até do tempo. Quando eu estou dando aula para vocês, a minha memória fica bem prejudicada. Não sei se vocês já sentiram isso. Eu esqueço o nome das coisas, eu não consigo nem marcar o horário do intervalo. Por quê? Porque eu tô desconectada mesmo. Mas aí você fala assim, mas Lu, como que você lembra de tanta coisa? Você é tão tagarela, você fala a aula inteira. Porque o que eu estou falando é o que o campo está enviando. Não é o que a minha memória está falando para falar para vocês. Então, eu sinto a demanda dos alunos e assim vai, tá? Então, é esse processo. E, por incrível que pareça, hoje eu pensei, como que eu vou começar essa aula de uma forma, com alguma coisa diferente? O que eu vou fazer de diferente? Porque eu vou ser bem sincera, eu vou contar para vocês. O campo de vocês hoje está assim, igual aqueles alunos quando a professora fala que vai dar prova e vocês não sabem as respostas. Gente, vocês estão desesperados, pelo amor de Deus, gente. Relaxem! Não é porque vocês não dominam a ordem da ajuda, as 5 ordens da ajuda, ou alguns não lembram os 3 níveis da alma. É só um lembrete para vocês. Vocês têm que trazer para vocês a consciência que vocês estão num curso de constelação, que vocês estão num processo e que por mais que a professora já tenha falado 500 milhões de vezes sobre as ordens da ajuda, sobre os níveis da alma, e você ainda não foi atrás disso, é porque não era a hora de você ir atrás disso. Vocês acham que para receber esse tipo de informação é só você pegar e falar assim, não, agora eu vou pegar e vou aprender? Não é assim, gente. São coisas que mexem com sistemas, que mexem com questões pessoais de vocês, que mexem com a família de vocês. Eu fiz cursos e cursos de constelação. As ordens da ajuda, acho que eu aplico há uns 2 anos na minha vida. Olhe quantos anos demorou para chegar na minha vida. E chegou na hora certa. Por quê? Porque eu tinha que passar por todo um processo antes. E a gente está num curso que faz um mês e pouquinho. Muitos aqui é a primeira vez que vem questões de constelação. Só que aqui que eu falo para vocês, o diferencial é que eu já trago as ordens da ajuda no curso. Poderia não trazer, mas como eu vejo as ordens da ajuda hoje, eu vejo que não tem como constelar se não souber as ordens da ajuda. Só que saber as ordens da ajuda é uma coisa, aplicar as ordens da ajuda é outra. Esse é a questão. Então, por favor, né, fiquem tranquilos, porque é assim.
E porque se vocês continuarem nesse desespero, nem vou dar aula hoje. Eu preciso de vocês tranquilos, é verdade? Para vocês receberem o que eu tenho que passar, senão eu não vou nem dar aula, eu vou respeitar vocês e vou deixar vocês sem aula. Porque está muito bloqueado. Verdade! Vocês se bloquearam assim de uma forma, gente. Meu Deus, alô, relaxem. Eu vou trazer para vocês, então, o que, o que veio para mim no campo hoje, que era para abrir o livro do Bert Hellinger, Pensamentos a Caminho. E por incrível que pareça, o lugar que eu abri fala sobre a pressa. E vamos deixar o Bert Hellinger constelar vocês, então, tá? Eu vou ler o que está ali e vocês vão se conectar de novo, tá? Deixa eu só arrumar esse negócio aqui, que hoje eu estou sofrendo com esse fone. Vamos lá, então, meus amores. Vamos ler essa. O Bert Hellinger vai falar com vocês, tá bom? Vai que, né? Vocês aliviam um pouco, distensionam, né? E eu abri e veio bem assim, ó. A pressa. A pressa se precipita em muitas direções. Apresentamo-nos, em primeiro lugar, para fugir de algo, para deixá-lo para trás. Essa pressa pode ser saudável e pode salvar vidas. Toda demora e hesitação, seja por medo, por uma esperança ilusória, ou porque fazemos nossa ação depender de condições irrealizáveis, no escasso tempo disponível, leva a uma perda ainda maior do que já tinha se anunciado. Um outro tipo de pressa nos lança para frente, para a meta, para a realização de uma tarefa inadiável. Ela se impõe, por exemplo, quando começam as dores do parto e não se pode mais adiar o nascimento da criança. Quando as tarefas dispõem de um prazo limitado, a ação rápida e a pressa são indicadas, mesmo que precisemos adiar ou até abandonar outras tarefas. Às vezes a pressa é insensata, então perdemos a perspectiva e também perdemos a força. O que precisamos executar e conseguir por meio dela só pode ser alcançado em harmonia com o momento oportuno, com os outros participantes e com a própria tarefa. Por isso, devemos fazer uma parada em nossa pressa e verificar se a própria tarefa se harmoniza com algo maior e permanente. Devemos investigar ainda se essa pressa está sendo imposta pelas circunstâncias ou se, pelo contrário, está a serviço de exigências e desejos vazios. Nesse caso, ela seria, em última instância, mais inútil do que proveitosa. Algumas pessoas não têm absolutamente nenhuma pressa. Com frequência, são pessoas que realmente não têm mais obrigações, como muitos idosos. Também podem ser pessoas mais jovens que se retiraram da vida e de algum modo terminaram-na. Quem vive tem pressa, com calma ou sem ela. É a mesma pressa que a gente chega a, é com a mesma pressa que a gente chega a si mesmo. Então, quando Bert Hellinger traz essa questão da pressa, né, vem aquela questão assim, que o mundo parece hoje que está muito rápido. Vocês não acordam de manhã e quando vem já é a noite? E se vocês entrarem nesse looping, vocês perdem, desbaratinam, primeiro de tudo que ficam muito inconscientes, e segundo de tudo que para emaranhar é a melhor coisa do mundo. A gente emaranha muito na inconsciência, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção na pressa, que é o que eu falei para vocês. Se vocês até hoje, por algum motivo, ainda estão com algumas dúvidas do conteúdo, é porque tem a hora certa. Né? O que eu trago para vocês não é a questão assim, porque é muito fácil eu me queixar que eu não estou conseguindo. Mas será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou olhando para o que precisa ser olhado? E a pressa, quando você tem muita coisa para fazer, façam essa experiência. Eu falo para vocês o que eu faço, o que eu testo. Então, assim, há muita coisa para fazer durante o dia, muita coisa para fazer. Aí você escolhe o que é mais importante, primeiro de tudo. Você elenca as coisas mais importantes, imprescindíveis. E aí, você, quando está fazendo uma coisa, você faz aquela coisa que a gente já conversou, aí depois você faz a outra coisa e depois você faz a outra coisa. Porque não adianta eu ficar o dia inteiro trabalhando igual uma maluquinha ou um maluquinho
E depois dizer, ai, não tenho tempo para ficar com os meus filhos. Mas é óbvio, você está colocando o trabalho na frente dos filhos. O que é mais importante para você, o trabalho ou os filhos? Será que se você ficar sem teu trabalho, como que você vai se sentir? E como que você vai se sentir se você ficar sem teus filhos? Ah, mas eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar, não tem dinheiro. Aí você começa a adequar as situações. Porque se você tem boa vontade, tudo dá tempo. E uma coisa que rouba muito tempo são as redes sociais. Redes sociais, você fica até 2 horas no celular, mas você não fica com o teu filho. Fica vendo um monte de coisa que não tem nada a ver, que não vai agregar nada, e daí depois diz que não tem tempo para o filho. Então, monitore o celular. Autorresponsabilidade pelo tempo, tá? Então, olhem para isso, olhem para vocês, e aí tragam essa questão da pressa também para a constelação. Eu não posso ter pressa numa constelação. Abrir o campo, eu tenho que deixar a coisa fluir e deixar a coisa acontecer, tá? Então, nós vamos começar com o nosso conteúdo, tá? Hoje. Quem sabe que o conteúdo vocês dão uma distensionada, né? Eu acho que todo mundo está precisando aqui colocar uns botox aqui, porque vocês estão assim, ó. Tá bom? Relaxa, relaxa, relaxa. Isso daí é normal, né? Então, assim, gente, vocês podem pensar assim, ah, mas a Lu hoje está muito cruel com a gente, né? Não tô cruel, gente. Eu só tô trazendo vocês para uma conexão muito importante. Porque, como eu coloquei, é meu objetivo que vocês entendam as questões para vocês constelarem. Porque eu não posso simplesmente dar um curso e não me importar com vocês nesse sentido. Claro que respeitando as ordens da ajuda, né? Ah, tá, a Rosilene está com dificuldade de constelar, a Cecília, né, a Marlene, elas não estão conseguindo entrar no campo, né? A Gabi hoje não está aqui também, que sempre fala, mas já pagou o curso mesmo, né? Agora acabou o curso, é a vida que segue. Não é assim não comigo. Não é assim não comigo. Né? Se eu me proponho a mostrar para vocês um caminho, eu vou mostrar esse caminho, igual uma plaquinha, igual eu sempre falo. Aí, né? Aí depois, se caso alguém ainda não constelar alguma coisa, mas aí eu tô tranquila, porque eu falei tudo o que precisava, eu mostrei o que precisava, eu indiquei o que precisava ser aprendido, e aí tá tudo certo, tá bom? Então vamos compartilhar aqui. Então, nosso tema de hoje vai ser um tema muito importante para qualquer pessoa que trabalha com constelação, que é o constelador e o constelado. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que entre constelador e constelado, eu já citei algumas vezes na aula, existe um jogo de sedução. E muitas pessoas buscam o constelador justamente para fazer esse jogo. E se o constelador não tem uma consciência das ordens da ajuda, das questões de parentalização, principalmente que é a terceira ordem da ajuda, ele emaranha. Então, é muito importante olhar para essa relação do constelador e do constelado. Eu confesso para vocês que até hoje eu não vi nenhum curso que trouxe especificamente esse tema. Geralmente nos cursos, você vai ter módulo 1, né? As leis do amor. Módulo 2, né? Fala de relacionamento de casal, fala de alguma outra coisa. Mas especificamente a relação entre constelador e constelado, eu não vi ainda. Se alguém já viu algum curso que fala de um módulo sobre isso especificamente, me avise, porque até hoje eu não achei. Inclusive, é uma questão que precisa ser abordada de uma forma muito importante, tá? Então, nesse módulo, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o essencial que deve ser observado nas constelações na água, quais os caminhos a seguir como constelador na água, quais os procedimentos sistêmicos nas constelações na água, a seriedade envolvida nas constelações na água, o campo de força, a cura como dádiva, a prudência na constelação, a coragem na constelação. Tá? Então, nós vamos olhar para essas questões. E por que eu coloquei ali constelações na água? Porque nosso curso é um curso de formação em constelação na água. E essa matéria faz parte do curso de formação em constelação sistêmica familiar. Mas eu fiz uma adaptação para o curso de vocês, porque é o que nós vamos trabalhar. E também vamos aprender como a verdade se mostra em uma constelação na água,
quais os limites de uma constelação na água, como ajudar em harmonia, o círculo mágico e o centro vazio, por Bert Hellinger. E aí, vocês sabem que todo constelador precisa olhar para o essencial. Coloquei até a frase da Angélica Oliveira ali, né? Mira lo essencial, que ela fala muito. E o essencial que deve ser observado nas constelações familiares, tanto para o constelador quanto para o constelado. Por que eu trago tanto para o constelador como para o constelado? Porque o constelado, ele também, quando traz o tema, que foi o assunto da nossa primeira aula, quando ele traz o tema, ele tem que trazer o tema de uma forma essencial. Ele tem que trazer o tema em uma palavra, ou, no máximo, uma frase. E esse tema que ele traz, quanto menos nós soubermos, mais possibilidades o campo tem de mostrar o que precisa ser mostrado. Então, isso é uma proteção até para nós, consteladores, porque quando nós entramos de uma forma muito pura. Tanto é que eu constelo relacionamentos, mas eu nunca sei se a pessoa é casada, se ela não é. Aí, quando vem no campo, assim, uma certa indecisão, porque está mexendo com o sistema, aí às vezes até eu falo, olha, então eu não sei se você é casada, se você não é, mas a questão do relacionamento está sendo mostrado isso, sabe? Então, assim, porque não tem como. Muitas vezes aparece que é, e muitas vezes não, né? Então, nós temos que olhar para todas essas questões, mas principalmente, a questão número 1 é olhar para o essencial. E o constelador, ele não fica com conjecturas, ele não fica com objeções, ele não fica com curiosidades, ele não fica com especulações. Ele olha para o essencial. Tá bom? E quando a gente fala em essencial, vem até a questão quando vocês trazem perguntas assim, Lu, mas se caso acontecesse isso e isso, né? Mas e se fosse... O se não existe para o Bert Hellinger, né? Porque o se, né? O se, ele significa que não existiu, que não aconteceu, porque se tivesse acontecido, não seria se. Então, nós como consteladores já temos que dar conta do nosso sistema familiar, nós temos que dar conta dos sistemas familiares que nos buscam entrar e sair desse campo. Então, nós não temos tempo para ficar criando mais questões que não existem. Então, não me importa se lá na novela está acontecendo isso, se no vizinho está acontecendo isso, ou se eu sei uma questão sistêmica e se fosse ao contrário, não interessa. A gente só mira para o essencial. E isso tira uma carga de toneladas da nossa vida, do nosso sistema, de tudo. A gente começa a não se importar mais com detalhes. A gente só mira no essencial. E o que quer dizer esse essencial? Né? Então, Bert Hellinger ele fala assim, a planta inteira está contida na raiz. Então, aqui nós temos uma árvore e aqui nós temos a raiz. Então, a planta é a árvore é como se fosse o constelado e a raiz o seu sistema familiar. Nela está concentrada a força, que eu sempre falo para vocês, né? Que a força vem do sistema familiar. Então, quando é uma árvore, a força vem das raízes. Entretanto, a raiz é pequena e toma pouco espaço. Quando, a partir da raiz, desenvolveu-se a árvore inteira, a força está expandida e esgotada. Se eu, nas constelações familiares, desejo olhar para todos os detalhes e desejo entender tudo, como se olhasse para a árvore inteira com todas as suas hastes e folhas, então a força se vai. Na raiz, entretanto, ainda está inteira e concentrada. Por isso, aqui trabalho o princípio de somente constelar o imediatamente necessário. Então, aí há muito mais energia e força. Por essa razão, é importante que o terapeuta perceba bem no início o que é essencial. Então, primeira coisa, pode até anotar no caderninho de vocês, perceber o essencial. Isso é a primeira coisa para constelar. Porque se eu fico me preocupando com detalhes, eu perco a minha força. E aí, o que é essencial? Então, daí eu fiz um apanhadão geral, assim, um resumão para trazer para vocês. O que é essencial? O constelado é um buscador de soluções para o seu sistema familiar. Né? Então, aí nós olhamos aí para a quarta ordem da ajuda, porque nós sabemos que nós não recebemos uma pessoa só, mas sim o seu sistema inteiro. E quando essa pessoa vem, ela está buscando uma solução.
Aparentemente parece que a solução é para ela, mas na verdade a solução é para o sistema familiar. Então ele é um buscador de soluções. O que mais é essencial? Muitos constelados não conseguem constelar por não estarem autorizados pela família. Então, muitas vezes, se nós não tivermos aquela capacidade de entrar ali naquele campo, perceber se essa constelação é para acontecer ou não, nós vamos acabar trazendo para o campo um constelado que não está autorizado, porque ele acha que ele tem um problema e ele quer resolver, mas o sistema familiar dele não autorizou. E aí é por isso que eu abro o campo, o bonequinho fica parado, o bonequinho não se mexe, porque o sistema não autorizou. E o que vai acontecer? Não vai ter solução essa constelação, porque ele não está autorizado. Então é muito importante prestar atenção nisso também. Ah, por que não deu certo a minha constelação? Pode ser isso. O constelado precisa sentir internamente se está liberado por sua família para constelar. Aí que vem aquela bela perguntinha. Quando a pessoa traz o tema, né? Aí você diz para a pessoa, sinta no teu coração, na tua alma, no teu sistema familiar, se realmente é o momento para você constelar. Sinta, depois a gente conversa. E aí a pessoa depois pode voltar preparada, porque só esse sentir, ela olha para o sistema, ela é liberada, ou pode nunca mais voltar. A família concorda com a constelação se o constelado estiver com respeito profundo pelo seu clã e buscando assim uma boa solução para todos e não só para ele. Muitas pessoas, elas querem uma solução egoísta. E aí elas não adianta querer entrar na constelação porque não vai acontecer nada, porque na constelação tem que entrar no nível da alma com A maiúsculo e olhar para o sistema familiar. Então, um dos grandes motivos que um constelado não está autorizado, a princípio a gente pode pensar, que sistema ruim, ele quer constelar e o sistema não deixa. Então é porque o sistema percebe que essa pessoa ela está extremamente egoísta, ela está egocêntrica, ela não quer olhar para o que precisa ser olhado e ela quer resolver uma questão que é dela. Né? Então, todo mundo tem o direito de resolver suas questões próprias, mas aí não é com o constelador. Aí é com outro tipo de terapia, com psicólogo, psicanalista, um psiquiatra às vezes, né? Um padre, seja lá quem for, né? Que tiver disponível para que ela resolva uma questão comportamental dela. Um coach, uma pessoa que trabalha com PNL também, nesse sentido, tá? Os bonecos usados na constelação na água são representantes escolhidos que se colocam no campo e estão servindo ao constelado e a todo o sistema familiar dele. Então, os bonecos precisam ser muito respeitados. Eu já vi pessoas falar assim, minha equipe. Não é a tua equipe. Os bonecos são representantes do sistema que vão se materializar no momento certo na constelação, e esses bonecos vão entrar e aquele excluído vai se materializar no boneco. Então, o boneco, no momento da constelação, o boneco é um representante do sistema familiar do constelado. Agora, se você já coloca os teus bonecos dizendo que é a tua equipe, que eles te ajudam, que isso, que aquilo, aí os bonecos são seus. Aí como é que eles vão entrar no campo de outra pessoa para entrar? É a mesma coisa que eu for fazer uma constelação em grupo com os seres humanos, aí eu abro o campo e eu digo, essas pessoas que estão aqui, que vão ser representantes, elas são minha equipe. Minha equipe, não tem lógica nenhuma dizer isso. Porque as pessoas que estão ali são seres humanos que vieram para servir um campo e vão entrar como representantes. Então não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Então, olhem para isso, né? É muito importante. Eles são seres inanimados. Aqui igual o bonequinho, ser inanimado, tá? É uma ferramenta que a gente usa para constelação. Então, a partir do momento que eu coloco no campo, ele vai se materializar, né? O excluído vai se materializar, ou o movimento sistêmico vai se materializar. Os bonecos para constelação na água vão sentir os sentimentos das pessoas que pertencem ao campo familiar do constelado e mostrarão os emaranhamentos sistêmicos da família do constelado através de vários movimentos. Então, a aula de hoje é uma aula muito esclarecedora, tá? De detalhes que ficaram, que agora sim vocês estão preparados para receber. Os bonecos que são representantes em uma constelação
executam um serviço de amor, porque eles vão estar ali, né, se materializando. O constelador precisa saber que a constelação não depende dele. Isso aqui é uma coisa muito importante também, porque isso aqui prende muito o constelador para constelar. Porque o constelador ele vem infringindo a segunda ordem da ajuda, que é eu só vou auxiliar aquele que me procura e nunca vou impor uma solução para algo. Então, quando eu recebo alguém para constelar, eu vou abrir o campo, eu vou entrar no campo, o sistema vai mostrar o que precisa ser mostrado, a pessoa vai receber isso e vida que segue. Eu saio desse campo e não tenho mais contato nenhum. Então, agora, se eu abro um campo e quero, um desejo que essa pessoa tenha uma cura ou que aconteça alguma coisa, aí é outra coisa também. Então, pode colocar a segunda coisa muito importante: a constelação não depende do constelador. Porque isso aqui é muito bom para trabalhar ego de constelador, sabe? Porque tem muito constelador que acha que é o popstar, porque eu sou constelador, porque eu faço, aconteço. Isso é arrogância, tá? Então, é uma questão bem importante. A constelação não depende do constelador. A constelação depende de algo que virá à luz e através dos movimentos dos bonecos na água. Então não é de nós. A constelação depende dos movimentos do boneco na água. Restando ao constelador se expor a isso assim como é. Uma constelação é um método muito comedido e o constelador só trabalha com o que se mostra. Vão anotando as perguntas de vocês, que depois eu vou abrir para perguntas, tá, meus amores? Daquilo que vem à luz em uma constelação, resultam os passos para a solução. Então, eu estou ali no campo, observando, estou no nível da alma com A maiúsculo, apareceu o embaralhamento, aí vem a solução, que é a hora que a grande alma entra na jogada. Mas só quando existe uma solução. Então, daquilo que vem à luz em uma constelação, resultam os passos para a solução. Então, essa solução só vai existir se tiver uma solução. Se não tiver uma solução, não tem solução. E por que não vai ter uma solução? Porque muitas vezes eu estou parentalizado com o constelado, muitas vezes eu estou infringindo as ordens da ajuda, muitas vezes esse constelado não está liberado pelo seu sistema familiar, eu não percebo isso, e aí não vai ter solução mesmo. Então, como a gente falou de pressa, de tempo, né? Para evitar tempo perdido, né? Vamos já evitar constelar quem não é para ser constelado, e tudo fica certo. A solução depende do constelado estar preparado e ser capaz de fazer o movimento necessário para completar aquilo que se mostra como solução. É importante que o constelado saiba que a constelação se trata de um processo vivo, o qual exige dele um passo para o crescimento, e ele precisa estar forte e corajoso para se expor a isso e se entregar a algo maior, onde ele confia e se orienta. E como é difícil, né? Eu sair do que eu confio na minha cabeça, o que eu acho que é certo na minha cabeça, para eu me entregar para outra inteligência muito maior que a minha e me entregar para aquilo e simplesmente confiar naquilo. Como é difícil passar essa barreira. Mas o dia que você que não conseguiu ainda, o dia que passar, não volta nunca mais para trás. Dá medo, mas o dia que acontecer, você vai dizer: Eureka, é isso, tá?